O ministério de Jesus envolvia, além de salvar as pessoas do pecado e da morte eterna, o ministério de Cristo envolvia também ajudar aos necessitados. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Olha o ponto de equilíbrio de Cristo. Cristo, ele não apenas ajudava os pobres materialmente, ele ajudava também emocionalmente e espiritualmente. Qualquer maneira, qualquer forma de ajuda aos pobres que não considere todos os aspectos do ser é falsa, tá? Vamos ler aqui um texto e vou lhe explicar melhor isso. Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Aqui primeiro esse texto. Agora vamos ver um outro texto, e aí eu vou combinar os dois aqui. Isaías 61, 1 e 2, para você ver como que realmente se ajuda uma pessoa necessitada. Tá? Esse texto aqui de Isaías 61, 1 e 2 é um texto que fala do Messias, é um texto messiânico. Tá? E quando Jesus estava num sábado na sinagoga, né, de acordo com Lucas 4, 16 em diante, Jesus teve a incumbência, mesmo não sendo ali o rabino, né, o oficial da sinagoga, mesmo sendo ali um rabino, ele leu esse texto de Isaías 61, 1 e 2, e ele aplicou esse texto a ele mesmo. Tá? Então Jesus diz ali que ele é o Messias. E como parte da obra do Messias, diz assim o texto: eis que o espírito de Yahweh, que seria Jeová, estou lendo aqui na King James atualizado, eis que o espírito de Yahweh, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Olha como esse texto tem tudo a ver com o que Jesus fazia em Mateus 4, 23. Cristo, de acordo com Mateus 4, 23, ele percorria sinagogas pregando o evangelho e curando. Então veja, a cura, o alívio da necessidade, o alívio do sofrimento da pessoa era acompanhada, essa cura era acompanhada da pregação do evangelho. Tá? Por quê? Porque Deus, ele quer cuidar tanto do corpo, quanto da mente, quanto da espiritualidade. O cuidado de Deus para com o pobre, o cuidado de Deus para com o ser humano, ele é completo. Tá? Então, qualquer tipo de ideologia que não considere todos esses aspectos, por mais bem intencionada que seja, ela não é eficaz. Porque está atendendo apenas um aspecto da natureza humana. Nós somos seres biopsicossociais. Isso quer dizer que, para nós sermos felizes, em termos saúde plena, precisamos desenvolver todos os aspectos do ser, o aspecto físico, mental, espiritual e social. Então a forma correta de ajudar aos pobres e as demais pessoas é desta forma. Você não pode simplesmente dar o alimento
e fazer com que e deixar a pessoa permanecer nas trevas espirituais. Óbvio, você não pode pregar o evangelho para quem está com a barriga vazia. Como que alguém vai prestar atenção com fome? Não tem como. Então você percebe? Temos que evitar os dois extremos. O primeiro extremo é, simplesmente levar uma mensagem de salvação estando a pessoa com fome. Não dá para fazer isso. Né? Um instrutor bíblico, ele tem que ter essa sensibilidade. Tá? E nós vamos ver aqui outros textos sobre ajuda aos pobres. E o outro detalhe, também não adianta você só dar o alimento ao pobre e não ajudá-lo também emocionalmente. Não ajudá-lo espiritualmente. Nós temos que passar para ele também o pão da vida, que é Jesus Cristo, de acordo com João 6. Jesus fala que ele é o pão da vida e que quem comer desse pão nunca mais terá fome espiritual. Né? Então você percebe, esta é a forma correta. E aqui em Isaías 61:2, fala que a obra do Messias era anunciar a boa nova aos pobres, ou seja, não é só dar o alimento físico, é dar o alimento espiritual também. Cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, ajudar espiritualmente, ajudar emocionalmente, né? Fisicamente também, quando fala ali em cuidar dos pobres, e proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas. Então, esta é a forma completa e correta de ajudar aos necessitados. Se você não fizer isso, por mais bem intencionado ou bem intencionada que esteja, você não está seguindo a orientação bíblica e nem o exemplo do Messias, de Jesus Cristo. E ponto final. Isso não tem discussão no texto bíblico. Tá? Agora vamos ver mais na prática como ajudar aos pobres. Tá? Vamos começar aqui lendo um texto muito importante. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno. Abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Aqui esse texto reflete primeiro uma realidade e depois nos ajuda a amenizarmos esta realidade. Primeiro, a realidade é de que nunca deixarão de existir pobres na terra. A pobreza, a miséria são consequências do pecado. E enquanto Jesus não voltar, a pobreza não deixará de existir. Tá? Jesus mesmo disse em Mateus 26:11, né? Os pobres sempre vocês têm com vocês. Tá? Então, a pobreza vai deixar de existir, bem como a miséria, quando Jesus voltar. Agora, nós não devemos esperar a volta de Jesus para fazermos alguma coisa. Enquanto isso, nós não vamos ficar de braços cruzados. E aí o texto diz isso, ó. Abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Então a Bíblia ensina, né, tanto que a pobreza vai existir, continuar existindo, mas que nós podemos amenizar este problema. Não só podemos, como devemos. Tá? E aqui você vai ver agora como a palavra de Deus é sábia, né? Como ela é perfeita. Ela ensina aqui agora em Êxodo como realmente ajudar uma pessoa pobre. Entre outros textos que vamos ver, tá? Aqui em Êxodo 23:11, contudo, no 7º ano, deixarás a terra descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e o que restar como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e o teu olival. Aí no versos 10 fala, né? Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherá delas os frutos. Olha que texto equilibrado. A melhor forma de ajudar aos necessitados não é tirar bens ou propriedades dos outros. A melhor forma é ensinar essas pessoas que têm bens e propriedades a repartir. Isso é o que o texto bíblico diz. Se você questionar isso, você tem que questionar o texto, não a mim.
Então veja, Deus diz no verso 10, ó, durante 6 anos semearás a tua terra e colherás dela os teus frutos. Então Deus, tá, ele tinha sim uma provisão constante para ajudar aos pobres, tá? Tinha, além do dízimo destinado aos levitas, tinha um dízimo separado para ajudar a pobres e levitas, novamente, e um terceiro a cada 3 anos para ajudar os pobres, tá? Então, o cuidado com eles era constante. Só que aqui tinha um outro cuidado, diríamos assim, a cada 7 anos, além desse rotineiro. O indivíduo semearia sua terra durante 6 anos consecutivos e no 7º ele não faria nada. Deixaria a terra descansar, isto é a forma correta de cuidar da natureza, tá? E além disso, tudo que nascesse era deixado para o pobre e também para os animais do campo. Então você percebe, Deus não desapropria as pessoas. Claramente, ó, durante 6 anos semearás a tua terra e recolherá dela os seus frutos. Então Deus não desapropria ninguém para ajudar os pobres. Agora, ele também quer que esses que têm propriedades ajudem os pobres. E aí, a cada 7 anos, ele não deveria plantar, não deveria fazer nada na terra, deixá-la descansar, cuidando assim da natureza, deixando a natureza se restabelecer, né, para se preparar para um próximo plantio. E também tudo que nascesse era do pobre e era também dos animais. Você já pensou se o ser humano seguisse essa orientação? Você pode ter certeza. O planeta seria muito mais abençoado. Deus nos deu um planeta com condições espetaculares de vida. Tá? Mas o ser humano, por transgredir tanto as leis espirituais quanto as leis naturais de Deus, acaba não colhendo as bênçãos que Deus tem, todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então você percebe, esta é a forma correta. Fugir disso aqui não faz parte da filosofia judaico-cristã. Não tem discussão com isso. Você pode não concordar comigo, mas você tem que discordar do texto bíblico também. Tá? E eu tô aqui para lhe ajudar a entender o que o texto bíblico diz. E se você tiver uma interpretação diferente, apresente com base na Bíblia, com base em algum comentário bíblico, faça isso. Porque nós estamos aqui para crescermos juntos, tá? Outros textos também muito interessantes. Além de a Bíblia ensinar a forma correta, de forma equilibrada, né, o cuidado com os pobres, a Bíblia tem advertências fortes para aquele que despreza o pobre. Tá? Por exemplo, o Salmo 82, versos 13 e 4. Ó. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Veja que o envolvimento nosso vai além de oferecer o alimento físico. O alimento físico é o básico que nós temos que fazer. Só que vai além, ó. Nós temos que contribuir para que os pobres e as outras pessoas sejam tratadas com justiça e tirá-las das mãos dos ímpios, dos maus, dos criminosos e por aí vai. Então, o cuidado vai além. Outro texto interessante, ó, Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Olha que promessa, né? Deus vai abençoar você em suas necessidades, vai suprir as suas necessidades por você suprir necessidades de outras pessoas. Provérbios 29, 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Ou seja, qualquer governante que tratar os pobres de acordo com a verdade, com aquilo que é justo realmente, vai prosperar o seu reinado, ou o seu governo, né? Salmo 41, 1, ó. Bem-aventurado ou feliz é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Que texto interessante. Tá? Feliz é aquele que ajuda os necessitados, porque no dia em que essa pessoa também estiver com problemas, Deus já estabeleceu uma lei espiritual e também natural de que ao você fazer algo, você vai receber. Isso é muito interessante.